Minha mãe nos abandonou e foi a melhor coisa que me aconteceu. Meu nome é Ita, e por muito tempo eu associei família à rotina. Não era perfeita, mas era previsível. Minha mãe, Rebeca, sempre foi o centro de tudo. Ela organizava a casa, decidia horários, cuidava das pequenas coisas do dia a dia. Meu pai, Thomas, estava sempre presente, mas de um jeito diferente. Trabalhava muito, chegava cansado e parecia ocupar um espaço mais discreto dentro da própria casa. Tudo mudou numa manhã comum demais para anunciar o que estava por vir. Lembro do som da mala sendo fechada e do silêncio estranho que tomou conta do corredor. Minha mãe disse poucas palavras. Falou que precisava ir, que estava sufocada, que não aguentava mais aquela vida. Não houve discussão longa, nem explicações detalhadas. Apenas um aviso seco e definitivo. Ela saiu pela porta sem olhar para trás. Eu era jovem demais para entender completamente, mas velho o suficiente para sentir o impacto. A casa ficou grande demais de repente. Os sons habituais desapareceram. Não havia mais comentários na cozinha, nem perguntas sobre o dia. Só o eco dos nossos próprios passos. Meu pai ficou parado por alguns segundos depois que a porta se fechou. Não chorou. Não gritou. Apenas respirou fundo, como se estivesse absorvendo um peso que não tinha escolha a não ser carregar. Nos dias seguintes, percebi algo que nunca tinha notado antes. Meu pai não esperou ninguém assumir nada por ele. Não pediu ajuda, não terceirizou responsabilidades, não se ausentou. Ele acordava cedo, preparava o café, organizava a casa e depois ia trabalhar. À noite, voltava e ainda encontrava energia para perguntar como eu estava, se eu tinha comido, se precisava de algo. Era como se ele tivesse decidido, em silêncio, que não deixaria tudo desmoronar. No começo, tudo parecia improvisado. A comida nem sempre ficava boa, as roupas às vezes saíam mal passadas, e os horários eram confusos. Mas havia algo diferente ali. Um esforço genuíno. Ele errava, ria de si mesmo e tentava de novo no dia seguinte. Nunca reclamava. Nunca jogava a responsabilidade sobre mim. Ele apenas fazia. Eu sentia falta da minha mãe, mas junto disso vinha uma confusão difícil de explicar. Parte de mim se perguntava por que ela tinha ido embora tão facilmente. Outra parte observava meu pai se transformar diante dos meus olhos. Ele passou a estar presente de verdade. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Sentava comigo à noite, perguntava sobre meus medos, ouvia sem interromper. Coisas que eu nem sabia que precisava. Aos poucos, percebi que aquela ausência tinha criado algo inesperado. Um vínculo novo, construído não por obrigação, mas por escolha. Meu pai não estava ali porque alguém mandou. Ele estava porque decidiu ficar. E essa decisão começou a mudar tudo. Eu ainda não sabia como aquilo iria nos afetar a longo prazo. Não sabia se minha mãe voltaria, nem se estávamos preparados para o futuro. Só sabia que, naquele silêncio estranho deixado pela partida dela, meu pai tinha assumido um papel que ia muito além do que eu imaginava possível. Com o passar das semanas, a ausência da minha mãe deixou de ser apenas um choque e passou a ser uma presença constante. Não havia um dia em que ela não fosse lembrada, mesmo sem estar ali. Às vezes era um prato que ninguém mais fazia, outras vezes um hábito simples que tinha desaparecido. Mas, apesar disso, a vida não parou. Meu pai seguiu em frente, não porque fosse fácil, mas porque não havia alternativa. As dificuldades começaram a aparecer de forma mais clara. As contas se acumulavam, o cansaço era visível e, em alguns dias, ele chegava em casa com os ombros caídos, tentando disfarçar o peso que carregava. Ainda assim, nunca me fez sentir como um fardo. Pelo contrário. Ele sempre dizia que nós dois éramos um time, que aprenderíamos juntos. Aquela palavra, juntos, passou a ter um significado especial. Meu pai começou a se envolver mais na minha rotina escolar. Participava de reuniões, ajudava nos deveres e tentava entender assuntos que claramente não dominava. Eu via o esforço em cada gesto. Às vezes ele errava, dizia algo fora de lugar ou se confundia, mas nunca desistia. Era estranho e reconfortante ao mesmo tempo ver alguém aprender a ser pai de novo, do zero, comigo. Houve momentos difíceis. Dias em que eu sentia raiva da minha mãe, seguidos de culpa por sentir essa raiva. Meu pai nunca invalidava esses sentimentos. Ele me dizia que era normal sentir tudo isso, que emoções não obedecem regras. Em vez de me dizer o que eu devia sentir, ele me deixava sentir. Aquilo foi algo que eu nunca tinha experimentado antes. Com o tempo, nossa casa ganhou uma nova dinâmica. Não era mais organizada como antes, mas era honesta. Havia espaço para erros, para conversas longas e para silêncios compartilhados. Criamos pequenas tradições improvisadas, como jantares simples assistindo a filmes antigos ou caminhadas no fim do dia para conversar. Coisas que não existiam antes, quando tudo era rígido demais. A ausência da minha mãe também trouxe perguntas difíceis. Algumas pessoas comentavam, outras julgavam. Meu pai sempre lidou com isso de forma direta. Nunca falou mal dela, mas também nunca inventou desculpas.
Dizia apenas que algumas pessoas precisam ir para que outras possam ficar. Aquela frase ficou marcada em mim. Eu comecei a enxergar meu pai de uma forma completamente diferente. Ele não era mais apenas o homem que chegava cansado do trabalho. Era alguém que estava aprendendo, se adaptando e se mostrando vulnerável. Essa vulnerabilidade, longe de nos enfraquecer, nos aproximou ainda mais. Mesmo assim, havia uma incerteza no ar. Não sabíamos se aquela nova realidade seria permanente, nem como lidaríamos caso minha mãe decidisse voltar. Mas, naquele momento, algo já estava claro. Independentemente do que acontecesse, meu pai tinha assumido um compromisso silencioso. Ele não iria embora. E essa certeza começou a construir em mim uma segurança que eu nunca tinha sentido antes. Com o passar do tempo, a ausência da minha mãe deixou de ser apenas um vazio interno e começou a se refletir no mundo ao nosso redor. Pessoas que antes nos viam como uma família comum passaram a nos tratar de forma diferente. Havia curiosidade, pena e até julgamentos disfarçados de preocupação. Cada pergunta sobre minha mãe vinha acompanhada de um silêncio desconfortável quando meu pai respondia de forma direta. Os desafios externos começaram a surgir. Na escola, comentários atravessados e perguntas maldosas apareceram. Eu tentei ignorar, mas aquilo se acumulava. Meu pai percebeu a mudança no meu comportamento antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Em vez de reagir com raiva, ele conversou comigo. Disse que algumas pessoas falam para tentar entender o que não conseguem aceitar. Aquela conversa não apagou tudo, mas me deu forças para continuar. Financeiramente, as coisas também ficaram mais apertadas. Meu pai assumiu gastos que antes eram divididos, e isso exigiu ajustes. Houve cortes, escolhas difíceis e conversas honestas sobre limites. Nunca houve reclamação, apenas transparência. Ele me envolvia nas decisões de forma adequada, me fazendo sentir parte da solução, não do problema. Em um momento inesperado, minha mãe tentou entrar em contato. Não foi um pedido de desculpas nem um plano concreto. Foi uma mensagem vaga, perguntando como estávamos. Aquilo mexeu comigo mais do que eu esperava. Sentimentos antigos voltaram à tona, confusão, esperança e medo misturados. Meu pai não me pressionou a responder nem a ignorar. Ele apenas disse que a decisão deveria ser minha, e que qualquer escolha seria respeitada. Essa postura me mostrou algo importante. Ele não estava tentando substituir ninguém, nem controlar a narrativa. Ele estava ali para me apoiar, independentemente do que eu sentisse. Aquilo reforçou ainda mais o vínculo que estávamos construindo. A confiança entre nós cresceu de uma forma silenciosa, mas profunda. Apesar das dificuldades, percebi que estávamos mais fortes do que antes. Não porque tudo estava bem, mas porque havia honestidade. Não existiam mais fingimentos ou aparências a manter. A nossa família não era perfeita, mas era real. E isso fazia toda a diferença. Ainda assim, eu sabia que um capítulo importante daquela história ainda estava em aberto. A ausência da minha mãe continuava sendo uma ferida não resolvida. Em algum momento, precisaríamos lidar com isso de forma definitiva. Eu não sabia como, nem quando. Só sabia que, acontecesse o que acontecesse, meu pai estaria ali. E essa certeza era o que me dava coragem para seguir em frente. O contato da minha mãe não teve continuidade. Houve uma troca breve de mensagens, sem promessas, sem explicações profundas. Com o tempo, o silêncio voltou a se instalar, dessa vez de forma diferente. Não era mais abandono. Era uma ausência compreendida, ainda que dolorosa. Meu pai nunca me pressionou a sentir algo específico. Ele apenas esteve ali, como sempre esteve desde o dia em que ela foi embora. Aos poucos, comecei a entender que nem todas as partidas são sobre falta de amor. Algumas são sobre incapacidade de permanecer. Essa compreensão não apagou a dor, mas tirou o peso da culpa que eu carregava sem perceber. Meu pai me ajudou nisso sem discursos longos, apenas com presença constante e atitudes consistentes. A nossa rotina continuou simples, mas sólida. Ele estava em todas as pequenas coisas. Nos dias bons e nos dias difíceis. Ele aprendeu a reconhecer quando eu precisava falar e quando eu só precisava de silêncio. Aquela sensibilidade não veio de livros ou conselhos. Veio da decisão diária de ficar, mesmo quando era cansativo, mesmo quando doía. Com o passar dos anos, percebi o quanto aquela fase nos moldou. Eu cresci mais seguro, mais consciente e mais empático. Meu pai, por sua vez, se tornou alguém mais aberto, mais humano. Ele nunca tentou ser perfeito. Ele apenas foi suficiente. E, muitas vezes, isso é tudo o que alguém precisa. Quando penso na minha mãe hoje, não sinto mais raiva. Sinto uma distância serena. Aceitei que algumas pessoas fazem parte da nossa história, mas não do nosso caminho. O amor que ela não conseguiu oferecer não definiu quem eu me tornei. O amor que ficou, sim. No fim, aprendi que família não é quem promete ficar, mas quem realmente fica. Não é quem diz amar, mas quem assume a responsabilidade quando tudo desmorona. Meu pai não se tornou herói de filme. Ele se tornou algo muito mais raro. Ele se tornou presente.
E foi nessa presença silenciosa que eu encontrei estabilidade, força e a certeza de que, mesmo quando alguém vai embora, ainda é possível reconstruir tudo com quem escolhe ficar.